O ano é 2020 e estamos esperando ansiosamente a nona geração de videogames. A Sony e a Microsoft vêm competir no mercado de games, uma com o PlayStation 5 e a outra com o Xbox Series X. Para chegar na nona geração, existiu uma longa trajetória tecnológica e científica. E é toda essa história que a gente vai descobrir. To create a closed-circuit electronic playground, Odyssey gives you all the exciting action of hockey and 11 other challenging play and learning games for the entire family. Odyssey, a new dimension for your television, now at your Magnavox dealer. He's listed in the yellow pages. Quando a gente fala de games, a gente está falando da representação do nosso universo em uma tela. Ou seja, é a representação da realidade em 4 dimensões, ou seja, 3 dimensões espaciais e uma dimensão temporal no plano cartesiano. A primeira geração de videogames, a gente representava esse nosso universo, a nossa realidade, em apenas uma dimensão ou no máximo 2. Como que era isso? Se a gente pegar a primeira geração de videogames, que surgiu lá com o Magnavox Odyssey, aí ele teve algumas versões, dependendo do país. Aqui no Brasil chegou como telejogo da Philco. Era simplesmente você mexer um palitinho em uma dimensão e um outro palitinho se movia em outra dimensão, ou seja, era no máximo 2 dimensões. O plano todo, o jogo todo eram em 2 dimensões no máximo, porém você só se movia em uma direção. Como o processamento de dados era muito baixo, cada jogo você precisava de uma placa de programação, não era igual hoje a gente tem DVD ou Blu-ray, né? Agora você já tem mídia digital que você só baixa o jogo. Antigamente não era assim, era só uma plaquinha com vários circuitos elétricos para conseguir ter a informação em código binário. E a inteligência artificial nem existia nesse primeiro videogame. Então, o que é a inteligência artificial? É a programação, então é um algoritmo que vai determinar como que vai ser o movimento dos personagens ou dos objetos ou de qualquer participante ali do jogo que não seja um ser humano, né? Então, quando você joga, existem outros fatores ali. Então, existem os seus adversários, que é o computador que movimenta. Isso se dá através da inteligência artificial, que é feito por algoritmos. Nesse primeiro videogame nem tinha essa inteligência artificial, ou seja, só dava para jogar de 2, dava para jogar um contra o outro, não dava para você jogar contra o computador. Então era mais ou menos que o videogame era o próprio controle, então um cara ficava de um lado do controle girando, então era só, você só girava e ia subindo aquele pininho, e o outro cara ficava do outro lado girando dele. E basicamente o jogo mais popular dessa época, por conta dessa dificuldade, era o jogo de tênis. Porque aí era isso, esse pininho que você subia e descia, ele representava como se fosse um jogadorzinho, e o outro pininho que ficava se movimentando na tela é como se fosse a bolinha. Então você tinha que acertar na bolinha e tentar vencer o seu adversário. Para deixar as coisas um pouquinho mais interessantes, então precisava usar muita imaginação. Primeiro, que ele vinha como se fosse parte de um jogo de tabuleiro. Então imagina, você tinha um videogame que precisava ter um jogo de tabuleiro. Então para você jogar aquele jogo, você precisava fazer um contexto, né, fora daquela tecnologia do videogame, porque o videogame era muito primitivo. E nem cores ele tinha, então para você deixar colorido, você tinha que pegar uma tela, realmente assim, um plástico, e colocar na frente da televisão. Segunda geração.
especially for systems from Atari, the video game that lets you help E.T. get home, just in time for Christmas. Happy holidays from Atari. A segunda geração já tinha um processamento um pouquinho melhor, então eles já eram de 4 bits. Como eu falei, os jogos da primeira geração, eles vinham em chips que tinham lá os circuitos. Por que é esse circuito? Esse circuito, ele consegue deixar, por exemplo, ligado e desligado, com eletricidade ou sem eletricidade. Esse com ou sem, ele representa dois valores diferentes, que a gente pode representar como 0 e 1 na linguagem de computação. Então toda a linguagem de computação, ela é baseada nesse código binário. É tudo representado com o código de ou sim ou não, aberto ou fechado, ligado ou desligado. Nisso, quando você começa a colocar mais informações, então, por exemplo, mas são só esses dois, ligado, desligado. Aí, por exemplo, ligado, desligado, ligado, desligado, já é uma outra informação, ou ligado, 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 já é uma outra informação. Então a gente pode representar, por exemplo, um texto através disso, ou uma palavra, uma letra, ou até uma imagem, um jogo. E toda a computação de videogames é baseada nisso. E aí, quanto mais rápido ele conseguir, o processador, né, conseguir fazer esses cálculos, essa codificação, melhor vai ser o videogame. E é daí que se deu a evolução dos videogames. E essa informação que eu falei, sim ou não, ligado ou desligado, 0 ou 1, é o que é chamado de bit. E a segunda geração já tinham 4 bits já de processamento. O que é muito pouco ainda pensando nos dias atuais, mas para a época já foi uma revolução. Porque, como eu falei, nem existia nem a inteligência artificial na primeira geração. Já na segunda geração, já existia a inteligência artificial. Ou seja, você já tinha um universo ali que tinha os inimigos. Ou, por exemplo, um jogo de nave, iam ter as outras naves que se mexiam, que atiravam em você, te matavam, tinha uma dificuldade. O videogame mais famoso, mais popular da segunda geração é o Atari. Então ele tinha só um botão, né, e aquele controle que era uma alavanca que você segurava assim e somente com um botão. E os gráficos já eram coloridos, já eram muito melhor do que a primeira geração. Então já tinham personagens que a gente via em desenho, em filme. Eles já conseguiam reproduzir lá de uma forma ainda muito primitiva, mas já conseguia reproduzir. Então a gente já tinha uma historinha, não era igual o outro que precisava de um tabuleiro ou que precisava de imaginação para jogar. A gente jogando já tinha uma historinha contida no game. Além desses 4 bits, já consegui processar a imagem, além de ser melhor, o som também era melhor. Além disso, já tinha, por exemplo, no começo ainda, mas já uma rolagem de tela, que é o chamado de sprite. E isso dava uma sensação de continuidade, então você não precisava ficar só numa tela parada, isso você já poderia ir de uma fase para outra. Além dele já conseguir computacionar a sua pontuação. E falando da representação do universo e das dimensões, então era representado no plano cartesiano de 2 dimensões. Então era todo o nosso universo sendo transformado em 2 dimensões, que é o eixo Y e o eixo X. Terceira geração. Twice as much memory as any other video game. Advanced video technology like scrolling backgrounds, graphics in 64 colors, digital sound, and light phasers. And you can add to the excitement with sports pads and controls takes on the first video game ever in 3D. Sega Sport, the Sega Master System. The challenge will always be there. A terceira geração foi a primeira que eu joguei, então pensa, aqui no Brasil sempre as coisas chegaram com um pouquinho de atraso, né? Mas eu tinha uns 2, 3 anos de idade, então lá eu bem pequenininho aprendendo a falar e já aprendendo a jogar videogame. Então isso era por volta de 88, 89, 90, foi quando eu joguei o meu primeiro videogame da terceira geração, era o Master System da Sega. O concorrente da Sega, do Master System, era o Nintendinho.
E aí já era o dobro, né? O processamento de dados já era o dobro, eram 8 bits. A imagem já era muito melhor, então os personagens, os desenhos que a gente via já era muito melhor. E esse sprite, que é a rolagem de tela, já também estava muito mais evoluído. Então a gente tinha noção de um jogo muito contínuo, uma fase muito longa, com começo, meio e fim, com aquela coisa do chefão no final, né? Que até hoje tem. Começou nessa época. Principalmente o jogo que eu mais joguei, que foi o Alex Kidd. E aí é muito legal, se você for vendo, ele vai descendo, a tela vai descendo, aí ele cai numa aguinha, e aí ele já consegue comprar equipamentos, por exemplo, moto, helicóptero, então já dava uma sensação muito diferente, né? Muito mais evoluída. E no Nintendinho já tinha o Mario, né? Que é aquele mesmo esquema ali. Ele correndo na telinha, entrando no cano. Aí quando ele entra no cano ele caía lá num subterrâneo. Ainda tudo em 2D, né? Então era todo o nosso universo representado em 2 dimensões ainda, do plano cartesiano. A memória de armazenamento também é praticamente inexistente. Então, por exemplo, a gente tinha que voltar o jogo desde o início, então era muito difícil você zerar algum jogo, né? Porque você ia e quando morria tinha que voltar desde o começo. E a inteligência artificial já era um pouco mais evoluída, mas não era tão assim, sempre era mais ou menos a mesma coisa, né? Inclusive no Alex Kidd tinha lá o jogo de Jockey Pole. E aí dava pra você, até você decorava, você sabia já, depois de tanto você jogar, você já tinha as manhas de qual que ele ia colocar. Porque era um algoritmo repetitivo, né? Não tinha tantas variações assim. Quarta geração. Radical features. Go back in time with Rewind. Pick a frame that fits your style. Save anytime, anywhere with suspend points. Experience Super Effects technology. And the never-before-released Star Fox 2. Now you're playing with power. Super power. A quarta geração já tinha 16 bits de processamento, já tinha uma memória interna, então você ia salvando as partes dos jogos, né? Você continuava a partir de onde você parou. As fases também, né? Então a memória para guardar as fases, esse negócio do sprite também, então as fases já eram gigantescas, né? O jogo todo era muito comprido. E os dois maiores concorrentes nessa geração foi o Super Nintendo e o Mega Drive, que era da Sega. Então ainda eram as duas empresas, né? Que era antigamente o Master System e o Nintendinho, que viraram o Mega Drive e o Super Nintendo. A representação do universo nessa quarta geração ainda era em 2 dimensões. Outro videogame dessa geração, e também em 2 dimensões, só que ele veio um pouquinho depois e ele já tinha uma capacidade de armazenamento muito maior, de processamento, tanto que foi um dos primeiros que usou CD, então trocou a fita pelo CD, que cabe muito mais informações, né? Porque essa taxa de bits que eu falei que no caso da fita é feito por circuitos elétricos, no caso do CD é feito por óptica, então é o laser que vai fazer aquilo. Então já é um outro tipo muito mais eficiente de processamento de dados. Portanto, esse outro videogame ainda da quarta geração, ele é o melhor em 2 dimensões. Tanto que até hoje, em jogos de luta, é um videogame muito importante. E até hoje, quem gosta mesmo de jogo de luta, pega um jogo desse videogame ainda para jogar e vai levar a sério. Que foi o Neo Geo CD.
E aí eles tinham aqueles jogos The King of Fighters, Fatal Fury, Real Bolt, que eram jogos que faziam muito sucesso no fliperama. O videogame ele era mais caro, então ele nem ficou tão popular assim. Os jogos eram caros, o próprio console, então ele ficou muito popular nos fliperamas. Eu me sinto um pouco nesses fliperamas mais raiz. Eu sinto falta da fumaça. Verdade. Eu sinto cinzeiro. Os maloqueiros te encarando do lado. Os noia. Os noia mesmo assim faz falta. Exatamente. Não faz, a gente odiava, mas faz falta, né? Faz falta. Treta, exatamente. Apelou no Street Fighter, pegou tonto e já era. Exatamente. Então, galera, lá atrás também tem mais um. Uma coisa que foi uma revolução bem nessa época foi o filme Jurassic Park, porque foi o primeiro filme com efeitos visuais, com animações gráficas, né, que fizeram perfeitamente. Então eles colocaram ali dinossauros e eles conseguiram graficamente dar movimentos, né, dar vida aos dinossauros de uma forma muito... que foi uma revolução na tecnologia da época. E os videogames ficaram muito, né, as empresas de videogames, os estúdios ficaram muito na busca dessa tecnologia para colocar nos games. E foi aí que primeiro, né, esses videogames eles já tinham uma unidade de processamento separada só para gráfico, que é a GPU. Até hoje os videogames têm essa GPU, né, que é uma unidade, em computadores a gente costuma chamar placa de vídeo. E nos videogames modernos também tem, então você vai lá ter a taxa de processamento, isso vai diferenciar qual videogame é melhor. Começou nessa quarta geração. E aí eles começaram a tentar dar esse tratamento 3D, que aí já seriam essas três dimensões, que é o eixo Y, o eixo X e o eixo Z, que dá essa noção de profundidade, que é uma representação fidedigna da nossa realidade, que são essas três dimensões mais o tempo. O tempo sempre tá, né? Porque sem o tempo nada acontece. Então os primeiros games surgiram aí no finalzinho já dessa geração, com o Mega Drive, com o Super Nintendo. Então eles têm, por exemplo, o Sonic 3D do Mega Drive, tem um Mario também RPG do Super Nintendo, que o gráfico era muito bom, na minha opinião era o melhor, que era o Donkey Kong. Porém eles usavam uma técnica que é uma técnica de pré-renderização, que a sigla em inglês é CGI. Essa técnica eles usam computadores melhores, até que eram processadores que não faziam parte do videogame, então eles usavam outros computadores, outros estúdios, para fazer uma imagem. Então eles faziam um cenário e pré-renderizavam para depois eles colocarem o jogo em cima daquele cenário. Quando eu falo renderização, todos os vídeos você renderiza, né? Então, por exemplo, eu aqui, eu tenho um monte de camadas de vídeo, né? Então tem o meu vídeo falando, tem aqui atrás, que na verdade agora eu tô com o chroma aqui, aí tem, sei lá, eu quero colocar uma propaganda, eu quero colocar um logo. Tudo isso são camadas. Quando eu finalizo esse vídeo, eu renderizo, ou seja, eu compacto todas essas camadas numa camada só. E aí é isso que eles começaram a fazer com os jogos. Então eles tinham algumas técnicas que davam esse aspecto 3D. Que depois, com a evolução dos jogos, isso aí ficou um pouco queimado, porque parecia que era uma enganação. Porque o processamento mesmo do jogo não era 3D. Era como se fosse uma imagem bonita em 3 dimensões, e aí você pega um boneco meio que andando em cima de uma foto. Mas para a época a gente já ficava impressionado com esses jogos. Cada quadro é previamente processado pelo videogame, que calcula as dimensões e a posição de cada polígono que vai aparecer. Primeiro temos que entender do que são compostas as imagens que vemos nos jogos. Para esta luta aparecer na tela, cada quadro é previamente processado pelo videogame, que calcula as dimensões e a posição de cada polígono que vai aparecer, assim como suas cores de preenchimento e as texturas.
O boneco então é combinado com o cenário de fundo, efeitos de colisão, luz e sombra. Quinta geração. Faltam 5 segundos para o século 21. Sega Saturn. O poder dos 32 bits em CD. 8 processadores. Mais de 16 milhões de cores. Sega Saturn é do outro mundo. E dá pra perceber isso bastante num jogo que fez muito sucesso, que é o Resident Evil. Dá pra perceber que conforme ele já é considerado 3D, mas dá pra gente ter essa noção de pré-renderização do CGI, porque a tela não se mexe igual hoje, né? Que a gente vai andando e a tela vai se mexendo. A tela ficava aquele fundo parado e conforme o boneco ia andando, eles tinham alguns movimentos possíveis. E aí, conforme eles iam andando, a câmera mudava. Mudava assim muito estaticamente. Era tipo uma câmera parada aqui até ele chegar em determinado lugar. Quando ele chegava ali, já era uma outra câmera parada com aquele outro cenário. Essa quinta geração já são os jogos de 32 bits e de 64 bits, que era o Nintendo 64. Os de 32 bits, que já eram todos com CD, os mais importantes foram o PlayStation da Sony, então a Sony chegou no mercado de games, e o Sega Saturno da Sega. E a Nintendo, que era a grande concorrente foi nessa época que o mercado mudou bastante, porque era sempre a Nintendo brigando com a Sega. Então bem nessa época a Nintendo foi para um outro lado, então ela continuou com fita, não foi para CD, e já era o processamento 64 bits. Enquanto isso, a grande competição ficou entre o PlayStation, que era da Sony, então era uma empresa nova no ramo de games, que está até hoje, né? O PlayStation 5 aí para ser lançado, e o Sega Saturn, que era já uma evolução do Master System, do Mega Drive. Os jogos do PlayStation e do Sega Saturn, então alguns eram assim com essa pré-renderização, só que quando tinha isso ficava uma diferença entre a propaganda do jogo e o jogo realmente, porque quando você pré-renderiza, quer dizer que aquilo não está acontecendo, não está renderizando em tempo real. Então, por exemplo, o gráfico, um personagem ali de um jogo, ele era meio quadrado, né? Ele não tinha ainda um formato realístico, né? Às vezes a entrada do jogo era muito bonita, era linda, você falava, nossa, que entrada bonita. O comecinho ali, a introdução era muito bonita, mas aí quando você estava se movimentando mesmo, aí era meio feio às vezes. Já o Nintendo 64 tinha essa vantagem, porque como ele já processava com o dobro, então os jogos dele eram bastante, a maioria eram em 3D. Mas bem nessa época, foi pelo menos aqui no Brasil, né, começou o lance da pirataria, então PlayStation tinha muito CD barato, então você ia comprar CD a rodo, assim, você voltava com, sei lá, com 50 CDs, sabe, bem barato, porque eram piratas. O Sega Saturno já não tinha isso, então ele ficou meio de lado, tanto que depois disso a Sega até parou de produzir games. E o 64 da Nintendo foi assim para uma coisa mais elitizada também. Então até hoje, por exemplo, a Nintendo, ela não fica competindo muito com o Xbox e com o PlayStation. Ela tem um outro público, que já são aqueles jogos que tem aqueles controles interativos. E esses videogames, todos eles, né, já tinham um processamento muito maior. Então essa GPU
que é a unidade de processamento só para imagem, aí tinha uma outra só para áudio. Isso já estava muito melhorado, então as imagens eram muito boas para a época, o som, a música, então tinham até músicas de cantores pop, de rock que faziam sucesso no game. Eu lembro do FIFA. Sexta geração. Então a Sega sai de cena, virou produtora de jogos, né? Parou de produzir videogame, porque com o Saturno não deu certo. E aí o PlayStation lançou o PlayStation 2 e o grande concorrente foi o Xbox da Microsoft. E foi uma grande evolução, porque o processamento era muito maior, até a contagem passou a ser diferente, né? Antigamente a gente contava em bits, então 4, 8, 16, 32, 64 bits, e isso mudou. Começou a contar em frequência de cálculos por segundo, que é o flop, né? Que começou em gigaflop, hoje a gente já está em teraflop, que são milhões de cálculos por segundo. E aí, quando a gente fala qualquer oscilação por segundo, é uma coisa da física, né? A gente tem a unidade de Hertz, que é a unidade de frequência. E nessa época, o jogo virou praticamente um filme. Aí, os gráficos já eram todos em 3D, a representação muito fidedigna, né? Então às vezes você estava jogando um jogo de futebol ali, até confundia, parecia que era um jogo real que estava acontecendo na hora. E ficaram esses dois competindo e a Nintendo já estava num outro nicho, num outro mercado, que era o GameCube. Sétima geração. Vocês podem ver, o aumento foi dele. Fantástico, empresa. A sétima geração, ela não teve uma revolução igual teve anteriormente. Ela é como se fosse só uma melhoria no PlayStation 2, por exemplo. Do PlayStation 3 para o PlayStation 2 aconteceu uma melhoria, mas não teve uma coisa que eu possa falar assim, nossa, como evoluiu, modificou totalmente. Eles eram bem similares, né? O que eu posso dizer que aconteceu com esses videogames é que eles praticamente viraram um computador, então até o console mesmo parecia uma CPU. Aí já se fala em HD, então qual que era o tamanho de armazenamento de jogos, armazenamento de outras coisas, né? Porque o videogame, ele acabou virando algo para além do jogo. Veio esse negócio da internet, então se popularizou muito o jogo online e essas plataformas, né? Então ali no jogo você conseguia entrar numa plataforma, você tinha o seu avatar, e aí você conseguia comprar jogo virtualmente. E de novo a Nintendo com outro nicho, que era o Nintendo Wii, que aí eles investiram bastante nesse negócio de realidade virtual, de jogar tênis, por exemplo, você ali com um controle fingindo que é uma raquete ou dança. Um conteúdo mais interativo, que é outro tipo de cliente, né? Outro tipo de consumidor. E a oitava geração é no mesmo estilo, então só foi aprimorando tudo que tinha no PlayStation 3, o PlayStation 4 tem, e tudo melhorado. Até as plataformas, né? Então se você quisesse fazer uma gameplay, já dá para você fazer uma gameplay e sem precisar de mais nada, de mais nenhum equipamento, de computador, nada, você já postar no YouTube ou já postar em alguma outra rede social. E tudo muito melhorado, né? Os gráficos, a música, tudo tudo com uma potência de elevado a 10. E a nona geração, que está vindo aí com o PlayStation 5 e o Xbox Experience X, que já é
uma melhoria do PlayStation 4, né? Também o que pode vir aí com mais força é esse negócio da interatividade da realidade virtual. Então aqueles óculos que você joga como imerso naquela realidade. E quando você fala de processamento, então é coisa de teraflop, então são bilhões de cálculos por segundo. Tudo muito monstruoso, né? Tanto que a indústria de games já passou a indústria de cinema, a indústria de música, já tem orquestras fazendo música pro game. E uma coisa também que eu esqueci de falar, que começou lá com o PlayStation 3, foi que eles começaram a pegar atores ou, sei lá, jogador de futebol. Então quando o Cristiano Ronaldo vai cobrar uma falta, o game é igualzinho, porque eles começaram a pegar o movimento real deles, né, com equipamentos para ver eletrodos, né, para ver o movimento deles, e conseguiram passar isso para o game. Então as expressões faciais são muito realísticas. E cada vez isso tá ficando mais evoluído. Agora com o PlayStation 5, com o novo Xbox, isso vai ficar muito mais evidente. Então é isso, eu espero que venham coisas boas aí pela frente no mundo do games. E quem gostar de ciência e de games está no canal certo, se inscreva aí e muito obrigado, até a próxima. Crash. The attack. My death. The crash. The attack, my death. Afraid.